Isso aí, autenticidade. Muita gente me fala que para você ser autêntico, ser você mesmo, você precisa não consumir nada. E aí você é você, porque se você consumir algo, você se torna o outro também, aí fica uma mistura e você não sabe quem é quem. Não é assim que funciona quando você quer excelência. A excelência demora muito para ser construída, para você querer fazer tudo sozinho. Então você precisa imitar na cara limpa os admiráveis. Você pega e imita mesmo, sem pudor. E aí, de tanta gente que você imitou, você me imita, imita o Shihan Yi, imita Tate Brothers, você imita muita gente boa. De tal maneira, essa combinação de imitações poder ser combustível para aí sim você usar a sua força criativa e você ir lá e se tornar a pessoa que cria. Mas a pessoa que cria, ela não é o tipo de pessoa que não consome nada, mas é o tipo sim de pessoa que consome conteúdos direcionados para um objetivo só, de tal maneira a pessoa ter vários diferentes para realizar um só. Por exemplo, pega um maestro. Um maestro sabe executar várias músicas de vários compositores distintos. E ele pode compor, caso aconteça. Por exemplo, Heitor Villa-Lobos. Ele sabia muito de Bach, mas não somente. E mesmo assim compôs. E ninguém poderia dizer que ele plagiou, por mais que tenha havido inspiração, por exemplo, em suas barrianas brasileiras. Né? Barrianas. Isso não quer dizer que ele tenha imitado Bach. Ele sim, pelo menos não... Ele pode ter imitado no início, até porque creio que sim. Mas a autenticidade veio porque ele, com todo o acervo cultural que tinha, conseguiu fazer muito além do que imitar. Ele pegou, sim, essa parte inspiracional por parte do Bach, tanto que foi uma homenagem ao título, mas o cidadão foi lá e colocou mais, ele agregou mais, de tal maneira a ser algo dele e não do Bach. Tanto que o nome está lá, Heitor Villa-Lobos, não é Bach, Johann Sebastian Bach. São pessoas diferentes. E alguém poderia dizer, mas é que ele não soube ser autêntico, ele precisou colocar o Bach. Não, as pessoas se inspiram em outras. É a frase do Isaac Newton, que é um dos grandes gênios da humanidade, foi, e ainda assim teve a humildade de dizer que ele só conseguiu ver tão longe porque ele estava nos ombros dos gigantes, ele se inspirou nos trabalhos passados, ele se aproveitou do conhecimento que outras pessoas conseguiram obter através de esforço extremo, experimentação e raciocínio. Então não há porquê, não há razão de ser de você se privar do contato com quem é realmente bom e quem faz bem o que você quer fazer bem também. Não vale você querer criar um gênero textual do zero, aprender um instrumento do zero, sem, até porque o instrumento foi inventado por alguém. Né? Então alguém poderia dizer, não, você não está sendo autêntico porque se você toca o violão, alguém inventou o violão e alguém já tocou o violão assim, então no fundo você está imitando a pessoa. Cria o seu instrumento. E note que aí você começa a entrar num tipo de discussão que pra mim é tipo um preciosismo e mostra que a nossa natureza é imitativa também, mas não somente. Dá pra conciliar imitação e criação, que esse é todo o meu argumento. Imitar é inspirar-se em. Imitar é saber que para aprender você precisa incorporar. Imitar é inspirar-se. Se alguém te imita, você deveria se sentir orgulhoso, porque essa pessoa te vê como uma figura admirável, pelo menos a ponto de ele querer se tornar alguma coisa que você é. Então a imitação é positiva, desde que você saiba também que não basta imitar um, você tem que imitar vários, para tornar-se uma versão melhor de si mesmo, para refinar suas habilidades. Muita gente sabe o que quer se tornar, mas a pessoa não consegue chegar até lá. Primeiro, como a pessoa sabe, viu outras pessoas. E como chegar lá, imite quem chegou. Veja a trajetória dela. Inspire-se nela. Usa um nome melhor, então. Né? Inspirar-se em, ao invés de ser o imitar. Talvez a pessoa se sinta melhor com a própria consciência a respeito disso. Mas, em todo caso, você tem que chegar e fazer o que você acha que é o certo. Porque você tem que ter o culhão para assumir como verdade o que você toma por certo. E se você toma isso por certo, você vai lá, imita e vê os resultados. Eu fiz isso, deu certo, está dando certo.
e não pararei com esse processo. Logicamente, mestres velhos, eles acabam sendo abandonados, os velhos mestres, mas eu tenho gratidão máxima a eles, para com eles, mesmo aqueles com os quais agora eu não concordo. Isso não importa. Eu os reconheço como mestres ainda assim. Esses mestres não necessariamente eu os vi ou os conheço pessoalmente. Isso não obsta a influência grande que tiveram em mim. Então você há de saber quem te influenciou, quem te influencia. Porque quem te influencia tem poder sobre você. E essa pessoa vai saber. Então é melhor você saber também. E ficar atento para essa pessoa não fazer um mau uso desse poder. Você há de estar sempre atento. E prestar atenção é outra coisa. Para você imitar, para você pegar os detalhes, você há de prestar atenção na pessoa, na situação. Não basta você só ver clipes curtos, dopaminérgicos. Você há de fazer uma imersão, ver muito conteúdo, ler muito a respeito da pessoa, ler muito do que a pessoa escreveu. Colocar em prática, escrever no mesmo estilo que a pessoa escreve, falar no mesmo estilo que a pessoa fala, gesticular no mesmo estilo que a pessoa gesticula, e assim por diante. Não há desculpa para você seguir fraco, sendo que há pessoas fortes no mundo. E você pode só chegar e imitar o forte. No começo é assim. Depois, naturalmente, de tanto você imitar o forte e as ações dos fortes, você se torna forte. Isso é básico. Porque as ações dos fortes há algo em comum entre elas. Eles treinam de alguma forma. Tem o elemento físico aí. Tem o elemento mental. Estoicismo mental. Pode notar, os guerreiros eles não são abaláveis facilmente. Né? Inabalabilidade é um ideal também. Você tem pessoas que são belas, pessoa que não fica aí enfeiando o mundo, porque a beleza é boa e a fealdade é ruim. Então você quer melhorar o mundo, você não quer piorar. Se tem uma coisa que eu tenho certeza do paraíso é que ele é belo. O resto eu não sei, nunca fui, mas isso eu sei. Tem que ser belo. Não faz sentido não ser belo. E com base nisso, você há de aproximar a realidade do paraíso por meio da beleza. Então não seja feio. Esse é um ponto muito importante. Você pode até não ser criativo, você pode não ser nada, mas se você já buscar ser bonito, ótimo, está muito bom. E aí vem aquela fronteira entre estética vazia, vaidosa, e o que seria aquela aparência boa que emana, que exala saúde. E aí vem os ideais de saúde e bem-estar. O que eu tenho a dizer para as pessoas é que você tem que saber os seus próprios limites e focar na sua missão e ter confiança no próprio culhão. O povo vai chegar e falar A e B, você tem que saber que o seu certo, que é o seu. Foco no seu. Você vai ter que imitar pessoas que vão contra a opinião pública. Geralmente esses são os admiráveis. Eles falam a verdade é boa. A verdade não necessariamente agrada a você, ela agrada o espírito. A verdade é terapêutica. Carl Rogers fala isso, Carl Jung fala isso, etc. Você vai falar a verdade para si mesmo, na sinceridade. E você vai ver que você quer se tornar um certo eu. E para tornar-se esse certo eu, você há, naturalmente, de se inspirar em pessoas que já obtiveram esses resultados. A não ser que suas ambições sejam tão curtas, tão pequenas, a ponto de você não precisar imitar ninguém, que você já está pronto. É igual o último homem do Nietzsche. Né? No Zaratustra, ele apresenta duas versões possíveis, lá no início. Quando ele desce da montanha, Zaratustra, esperançoso que é, ele, alicerçando no futuro sua esperança, ele chega e anuncia para a populaça que está no bar. Obviamente está no bar, né? Ele vai ouvir bem o povo que está no bar também, o Zaratustra, né? Aí ele chega e fala assim, ó, eu anuncio para vocês o último homem. Ele já está pronto, esse aí, e pronto. E tem o outro, né? Anunciou além do homem, o Übermensch, e esse cidadão aí vai demorar gerações para ser feito. Então o próprio Zaratustra é só uma ponte pro além do homem. E o povo não gostou, né? Quer dizer, essa construção geracional leva muito esforço. Ela é, de longe, imediatista. É o tipo de mentalidade que as grandes famílias que comandam o mundo adotam, né? Essa mentalidade geracional, que pensa não somente em atos de anos, mas também de décadas e séculos. Essas famílias já consagradas, Rothschild e companhia. Zaratustra tem um pensamento parecido, mas a população naturalmente quer o último homem, aquele que já está pronto. E se você é um desses, que acha que já está pronto, que está tudo certo, sabe de tudo, ótimo. Fique aí na sua mediocridade, só que a realidade ela se altera sempre. A natureza é assim. Então se você acha que já está tudo certo, tudo pronto, amanhã pode não estar mais. Mas se você não prestar atenção na realidade, de nada vale. Você vai saber de tudo aparentemente.
mas vai dar tudo errado. E aí a culpa é do outro. A outra postura, a postura da responsabilidade máxima, da autorresponsabilidade, é aquela em que você de fato vai e faz, você é guerreiro, tem um foco na sua missão, tudo que acontece contigo é tua culpa, e você vai e segue sempre se melhorando, sempre fugindo do prazer imerecido, sempre correndo atrás do que vai te sustentar nessa existência pesada, que é uma existência de guerreiro, nada de ficar culpando o outro, tudo é culpa sua, e com isso você naturalmente melhorar-se-á, e claro, o mundo dará respostas a isso. E aí você ficará muito bem consigo mesmo, as pessoas vão te olhar de outra forma, mas também não vão entender como você chegou até aí, nem quererão esse caminho. Elas quererão um caminho fácil, quererão tomar um remedinho. Ah, toma esse remedinho aqui que você vai ganhar massa muscular. Lá, mais fácil. Toma lá oxandrolona, toma lá testosterona. Boa sorte, não vai dar certo. Por quê? Porque geralmente a pessoa que quer o remédio para conseguir o caminho, a pessoa não tem a mentalidade. A mentalidade é mais forte que o remédio. Você faz a bariátrica, toma o Sibutramina lá, toma tudo que você quiser. Você vai emagrecer e engordar. Você vai desidratar, vai fazer o que você quiser. Não, vai piorar a tua absorção de nutriente, vai tomar a boleta, ter efeito colateral. E o principal, você não vai ter o ganho nem estético. Porque você faz a bariátrica lá, perde estética. A absorção de vitamina e gordura piora. Nojeira, vai ter que ficar tomando suplemento a vida inteira pra nada. Você mutilou o teu próprio corpo, perdeu um pedaço do intestino pra nada. Você poderia só ser sincero consigo mesmo, parar de ser pessoa apedeuta, comer igual ser humano, e você naturalmente ia emagrecer, fazendo déficit calórico, aumentando vegetal, verdura, baixando carbo. Isso é básico, só que o cara ele não usa o cérebro para isso. O cérebro dele é para consumir conteúdos dopaminérgicos de prazer de curto prazo. Isso aí é abjeto. Esse tipo de pessoa, ela vive de auxílio do governo. Não pode uma pessoa lúcida, uma pessoa que tem os 46 cromossomos certinho ali, agir assim. Esse cara é um desperdício de material genético, sabe? Tem que ensinar essa pessoa no tapa. O cara, ele não pode ficar só aí na apedeutice. A vida apedêutica, ela não é vida. Isso aí é uma fuga. A pessoa tá fugindo de si mesmo, cara. Todo mundo sabe, cara. Questão estética, questão de eloquência também. A pessoa, tudo culpa a genética, tudo culpa o outro. É minha culpa que a pessoa nasceu feia. Não é. É assim que funciona a vida. Seja grato pela vida. É isso, não é culpa minha não. Não fica olhando torto. Sabe? Só porque tua mulher tá falando de mim, não tem problema, entendeu? Não tem problema. É feia, eu não quero. A coisa é você ter foco na sua missão. O que eu faço ou não faço não interfere no seu. Não deveria, pelo menos. Você tem que fazer o seu certo. E a tua existência vai para um aclive. E daí a gente vai caminhar juntos. O Goggins fala uma frase muito boa a respeito disso, cara. Que é assim, cara, se ninguém estiver treinando, saiba que eu estou treinando. E se você estiver treinando, eu estou treinando com você. Quer dizer, você caminha com os bons quando você age bem. É essa a boa mentalidade. Quando você está na parte difícil da dieta, no começo, você tem que pensar assim, cara, o Thiagão tá comendo certo também, não sei quem tá comendo certo também. Sabe, o atleta, o bodybuilder, tá comendo com mais restrição que eu. O cara que tá fazendo corte pra luta, tá desidratando, tá dias sem tomar água, tá muito mais sofrido do que eu, que tô ali, pô, beleza, eu tenho que comer ali um pouquinho menos de arroz, mas pô, ainda tô comendo arroz com feijão, uma carne, sabe, uma salada, tomando água à vontade. Você tem que, sabe, assumir essa óptica, essa perspectiva de que há alguém pior do que eu, de tal maneira você olhar com gratidão para sua situação de agora, porque é uma situação de abundância, vocês têm muito, e reclamam ainda. É ingratidão pura. Eu não quero entrar nesse comportamento, esse comportamento errado, abjeto. Tem que ficar focado na tua missão. E dá para ser autêntico no meio de tudo isso. E eu copio um monte de gente mesmo e sou autêntico. Como é que fica? Dá. É só fazer. E quanto mais tempo passa, mais indivíduo você se torna, mais eu você se torna. O Jung chama isso de individuação. Que é um processo em que você, que é puramente, quase que, sabe? Você tem o seu temperamento, beleza. Você nasceu lá, você pode ser mais chato, mais legal, mais irritadiço, né? Mais neurótico, mais aberto a nova experiência. Enfim, muitas coisas aí, Ocean lá. Só que você é muito afetado pelo meio, você é a esponjinha ali, a criança, sabe? Você é influenciado pelos pais, pelos amiguinhos e tal. Mas com o tempo você vai se tornando cada vez mais eu, cada vez mais indivíduo. E esse processo de tornar-se eu, tornar-se indivíduo, o Jung deu o nome de individuação. E para realizá-lo, o processo de individuação, você há de ser autêntico, mas você há de imitar.
Por exemplo, eu quero me tornar o melhor orador do planeta Terra. Eu tenho que ter contato com Cícero, eu tenho que ter contato com Quintiliano, eu tenho que ter contato com os bons oradores do meu idioma, as pessoas que têm um estilo parecido do que eu quero. Se for retórica para vendas é uma coisa, se for oratória filosófica é outra, se for para eu realizar algum tipo de discurso jurídico é um terceiro, é um outro tipo de retórica. Você tem que ter as técnicas para o teu objetivo. O pitch de venda, como dizem, ali aquela aproximação rápida, é parecida com um homem se aproximando de uma mulher para o cortejo, né? Tipo um pitch de venda também. A pessoa ela tem que ter isso em mente, que existem técnicas e você, especialmente naquele pitch, tem que estar com o Aikido ligado, assim, porque senão você já perdeu, é rápido. Senão já, foi embora. Então você tem que estar bem consciente da situação, que você tem que exalar energia para você detectar os interessados de antemão, que aí você faz um pitch mais bem sucedido, tá? Então, voltando, falando de retórica aí, essa questão do pitch aí é outra coisa. Vai sozinho tentar ser o melhor orador, você não vai conseguir. Vai ter que, você nem sabe o que é oratória, retórica, e se souber já está imitando alguém. Fica imitando aí. Cadê a sua criatividade, cara? Você não imita ninguém, não. Você é o sozinho, né? É o cara, o lobo solitário. É o cara, nossa senhora, ele e o resto da humanidade, assim, tá tipo segregado. Mas não teve mãe, não teve pai não também, né? E ele não imitou nenhum dos dois. É tanta besteira quando alguém fala isso que é impressionante, cara. Então você há de ser sincero consigo mesmo e ver que a ideia de autenticidade é muitas vezes um ideal. E idealismo, ele cai muitas vezes em contato com a realidade. Então você é sempre de, sim, cultivar igual eu falo, o teu ideal. Mas o teu ideal ele tem que ser sempre confrontado com a realidade. E o ideal é como se fosse uma meta, é um objetivo. E o objetivo ele só é bom quando ele pode ser alcançado. Um objetivo válido. E você há de sempre estar na tua missão, cara. Porque é fácil se esquecer, especialmente vai ter feriado, vai ter não sei o que, você se esquece. Não pode se esquecer. O povo fala o que ele quiser. O povo ele quer curtição. Ele quer achar desculpa para descansar. A mente humana gosta disso, ela merece descanso. Eu mereço descanso agora porque é feriado, tô exausto, nossa, já é esse mês, já é esse dia. Você não cai nisso. Tem que ter o foco. E é isso aí, vou lutar agora.